Olha, a gente sabe que o câncer de pâncreas é um diagnóstico que costuma ser bem desafiador. Mas e se a gente pensasse que, para uma parte desses casos, a chave para entender tudo isso estivesse, na verdade, escondida no nosso DNA? É exatamente essa pista genética que a gente vai investigar hoje. Para começar, vamos ao número que já muda um pouco a nossa perspectiva. Cerca de 10% de todos os casos de câncer de pâncreas têm uma origem, uma base hereditária. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que para uma em cada 10 pessoas com o diagnóstico, a história da família é uma peça fundamental para entender a doença. Bom, a ideia de ter um risco escrito no DNA pode até assustar um pouco, né? Mas calma, a gente não está falando de um destino selado, a gente está falando de informação. E ter a informação certa nas mãos dá o poder de agir. Vamos entender direitinho o que esse risco genético realmente significa. Então, para começar, vamos para o básico do básico. O que significa de verdade quando a gente fala que um câncer é hereditário? Vamos decodificar juntos esse mapa genético. E aqui está a grande diferença. Uma mutação hereditária não é algo que aparece ao longo da vida. A pessoa já nasce com ela, sabe? Ela está em todas as células do corpo. É como se fosse uma instrução que já veio na configuração de fábrica do organismo. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa na planta de uma casa. Uma mutação hereditária é como se fosse um erro de digitação na planta original. Esse erro vai afetar a casa inteira, certo? Já a mutação adquirida, essa é diferente. É tipo um problema que aparece bem depois, numa reforma e só em um cômodo específico, que no caso é o tumor. Entender essa diferença é o primeiro passo de tudo. E quem são os personagens principais dessa história genética? Bom, genes como o BRCA1 e o BRCA2 são os mais conhecidos, quase celebridades, né? Famosos pela ligação com outros tipos de câncer, mas que também são protagonistas por aqui. Além deles, outros também fazem parte dessa lista e ajudam a montar esse mapa de risco. A história da nossa família funciona como um verdadeiro mapa de pistas. Ter um parente próximo de primeiro grau com a doença já é um sinal de atenção. Se forem 2, o alerta aumenta. A partir de 3, aí o sinal de que pode haver um risco genético fica muito mais forte. É um padrão que a gente simplesmente não pode ignorar. Ok, a gente já entendeu a parte do risco, mas como que se transforma essa preocupação em algo concreto, em uma ação? Chegou a hora de falar da ferramenta que permite ler esse mapa genético, o teste. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Com base em tudo isso, quem deveria fazer o teste genético? A recomendação dos especialistas, olha, é mais direta do que a gente imagina. A resposta é todos. Isso mesmo. A recomendação hoje é que qualquer pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas faça o teste. E por quê? Porque essa informação não ajuda só a família a se prevenir, não. Ela pode mudar completamente o tratamento do próprio paciente. E pode tirar da cabeça aquela ideia de um procedimento super complicado. O teste genético é surpreendentemente simples. É só uma amostra de sangue ou até de saliva. Em algumas semanas, o resultado chega, trazendo um mapa detalhado dos genes. Agora, vamos falar daquele momento que gera mais ansiedade, receber um resultado positivo. O que isso quer dizer de verdade? É fundamental entender o que essa palavra informa e, talvez mais importante ainda, o que ela não informa. A palavra-chave aqui é risco, não certeza. Um resultado positivo indica uma predisposição, uma probabilidade maior de algo acontecer. Não é, de jeito nenhum, uma sentença de que o câncer vai aparecer. Pense nele como um sinal de alerta que nos permite agir, e não como um motivo para pânico. Só que a genética não conta a história toda sozinha. Agora a gente vai ver como os nossos genes interagem com o nosso estilo de vida e, o mais incrível, como esse conhecimento todo está transformando a maneira de tratar o câncer. Tem uma analogia famosa que se encaixa perfeitamente aqui. A genética pode até carregar a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Fatores como obesidade, diabetes e principalmente o cigarro, eles podem ser o estopim que faltava para ativar uma predisposição genética que estava ali, quieta. E é aqui que a genética se torna uma ferramenta nossa, revolucionária para o tratamento. Saber exatamente qual mutação está ali, no DNA do paciente, permite que os médicos escolham a bala de prata certa para atacar aquele tumor. Algo que era impensável há alguns anos. Isso é a tal da medicina de precisão na prática. Por exemplo, se o tumor tem uma mutação no gene BRCA, isso quer dizer que ele tem um ponto fraco, que pode ser atacado por remédios específicos, como os inibidores de PARP. Para outras mutações, uma quimioterapia com platina pode ser muito mais eficaz. O tratamento deixa de ser um tiro no escuro, sabe? E para fechar, vamos olhar para o futuro.
Como esse conhecimento genético pode mudar a história não só de quem está doente, mas de uma família inteira, permitindo que eles saiam na frente da doença. Para os familiares que não têm a doença, mas que descobrem que carregam a mutação, nossa, essa informação é transformadora. A incerteza dá lugar a um plano de ação concreto. A porta se abre para o monitoramento e a detecção precoce, que são, sem dúvida nenhuma, as nossas melhores armas. E como isso funciona na prática? Através de programas de rastreamento de alto risco. As pessoas que têm a mutação fazem exames de imagem de tempos em tempos, como se fosse uma vigilância constante do pâncreas. E o objetivo disso é muito poderoso, é encontrar qualquer probleminha bem no começo, quando uma cirurgia pode significar a cura. Essa citação resume perfeitamente a mensagem central. Entender essa parte hereditária é o que abre a porta para intervenções que podem, literalmente, mudar destinos. O conhecimento genético se transforma em ação que salva vidas. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A história da família, que às vezes parece um fardo, pode ser, na verdade, a chave para um futuro mais saudável, para uma pessoa e para todas as gerações que ainda virão?